Cantamos o primeiro hino, que começa dizendo o que mesmo? Onipotente Deus. É exatamente muito a ver com aquilo que estamos estudando. E na segunda estrofe ela começa com ó poderoso Deus também. De fato, irmãos, nós nos gloriamos em nosso Deus porque de fato Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nunca deixou de ser. Eternamente, antes da criação Ele já era. Na criação Ele se mostrou e pós-criação e Ele se mostrará o Todo-Poderoso para todo sempre, porque de fato Deus é imutável em todos os sentidos e também, logicamente, no seu poder. A sua soberania ela é eterna. Deus nunca correu risco, até porque quem pode tomar a posição do Senhor? Teve um que tentou, né? O diabo, Satanás, hoje Satanás, ele tentou, de fato, pegar o lugar do Todo-Poderoso. Mas foi vencido. Vencido para todo sempre. Condenado, já condenado e já vencido. Ainda que, em termos práticos, ele ainda não está no lugar onde ele vai estar eternamente, que é no eterno inferno, no lago de fogo que arde com enxofre, conforme a palavra de Deus. Mas nós sabemos que é fato que isso será uma realidade. Assim como todas as outras realidades da qual a palavra de Deus fala, irmão. Nem absolutamente nada do que essa palavra sagrada fala vai deixar de se cumprir ou deixa de se cumprir tal qual Deus assim o diz. Não importa o tempo, não importa os acontecimentos. Deus faz com que a sua palavra ela se confirme, que ela aconteça conforme seu propósito e graça e justiça também. Nada pode estorvar a mão de Deus. Deus é, assim, todo-poderoso. Semana passada nós falamos na nossa introdução, né, irmão, que este estudo, esse ensino da palavra de Deus, ele tem que nos afetar, ele tem que produzir em nós os efeitos. Aliás, toda pregação, o objetivo de Deus é que a sua palavra opere em nós. Ou seja, que ela produza seus efeitos em nós, conforme a necessidade espiritual nossa, que ela faça essa ação, né? Essa cura. Se estamos enfermos, a palavra de Deus, ela vem como um remédio para nos curar. Mas também para alimentar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor a Deus, também o nosso conhecimento de Deus, e que isso tudo deve, de fato, produzir os efeitos, né? Tem que ter uma reação, né? Deus opera uma ação por meio da sua palavra e do seu espírito, e automaticamente a reação compete a nós. Operar né, evidenciar que houve uma ação produtiva. E a prova que houve produtividade é que teve uma reação àquilo que nos foi ensinado por Deus, aquilo que nós aprendemos de Deus, e enfim, nós operamos, né, conforme o ensino.
Nós sabendo, né, irmãos, como mencionamos que na soberania de Deus absoluta, sendo Ele o Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus, a palavra dele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam. Para nós parece ser quase impossível, né? Dizer, mas como que tudo está contribuindo para o bem de todos nós, né? Logicamente, os acontecimentos, nem todos os acontecimentos visam especificamente a minha pessoa, mas às vezes muito mais de um, muito mais de todos, na verdade. Todos aqueles que pertencem a Deus. Existem acontecimentos macros, aqueles acontecimentos a nível mundial, né? Mas existem os pequenos acontecimentos. Mas em tudo isso, há uma contribuição para o nosso bem espiritual. A questão é que muitas vezes nós nos fazemos cegos e surdos. Ou não conseguimos fazer uma relatividade, fazer a relação, ou trazer isso para o contexto da nossa vida espiritual. Às vezes nós somos lerdos. Jesus chegou para os discípulos dele uma vez e falou que eles eram lerdos em compreender. Bem, é uma censura que Jesus fez àqueles discípulos. Nós não podemos ser lerdos em entender o ensino de Deus, o que Deus está querendo nos transmitir. Às vezes por meio da sua palavra e às vezes até por meio dos acontecimentos. De fato, tudo isso faz parte do cuidado soberano de Deus. Irmão, Deus nunca deixou de cuidar de nós. Você tem alguma dúvida quanto a isso? Acho que não, ninguém aqui tem, né? Não. Nunca deixou de cuidar de nós. Uma vez o pastor mencionou até aqui aquela, né, a música antiga, né, eu não sei quem cantou ela, que dizia dos passos na areia, né, que a pessoa viu só, era 2 passos, ele e do Senhor, e depois só 1 passo. Na hora mais crítica, né, só 1 passo, ele falou, puxa, Deus me abandonou na hora que eu mais precisava. Não, mas na verdade era que Deus estava carregando ele no colo e aqueles passos eram de Deus. É uma ilustração, mas apesar de ser uma música mundana, né, assim, mas ela retrata até com uma certa realidade, né, irmãos, que Deus não nos desampara no momento crítico da nossa vida. Ele pode estar nos corrigindo e talvez nós não estejamos atentos a isso, que faz parte de uma correção, porque tem coisas erradas, a qual devem ser corrigidas, e já que nós não nos corrigimos por nós mesmos, então Deus entra com a vara. Ou pode ser uma prova da nossa fé, a qual é preciosa e sempre vai ser provada por Deus, isso é bíblico. Enfim, Deus está operando em nós. Por meio daquela situação. Quer para nos ensinar, quer para servir de exemplo a outros, de testemunho, quer para provar a nossa fé, quer para que nós o glorifiquemos em meio a uma situação adversa, onde a gente exalta ao Senhor, como fez Jó. Mas Deus está cuidando de nós na sua soberania. E todas essas coisas, tudo, a gente não pode extrair nada. Dizer, isso aqui não faz parte não, porque senão não é tudo. Se todas as coisas, é todas as coisas. Do contrário, não é todas as coisas. Correto? É assim mesmo. Nós temos que entender, aceitar e crer de todo o coração. É a palavra de Deus. Nós estamos entre os que amamos a Deus, irmãos. Somos chamados
para a salvação e para o amor, né? Se amamos a Deus, então estamos entre esses, das quais todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Isso deve produzir em nós uma paz interior, como foi mencionado aqui domingo também, né? Não uma paz alicerçada, né, nos valores mundanistas, mas uma paz que vem pela operação de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, pela certeza de fé que nós temos em Deus. A circunstância nunca deve ser o molde ou aquilo que é o produto da nossa fé. Mas a nossa relação com Deus deve ser. Nossa esperança e confiança deve estar alicerçada no que conhecemos do nosso Deus, por meio da sua palavra, na qual cremos de todo o coração. Outra coisa que foi falado também, que a crença na soberania de Deus produz em nós confiança, esperança viva. A palavra de Deus sempre está nos chamando a crer, né? Jesus chega, me chama a atenção aquela passagem de João 14, quando Jesus fala, crede em Deus, crede também em mim. Para os seus discípulos ele disse isso. É como que se fosse uma súplica. Creiam, eu sou digno. Meu Pai é digno. Pode crer de todo o coração. Tenha esperança, tenha confiança. Também mencionamos, irmão, que por obviedade, né? Logicamente que o Satanás sempre vai procurar nos colocar numa condição duvidosa em relação à palavra de Deus, em relação ao próprio Deus, ou ao poder que ele tem, considerando um contexto mais amplo, né? Olhamos para os acontecimentos do mundo, olhamos para o que acontece, né, no nosso Brasil, no mundo, e aí a gente começa a ver né, os comentários, né, dos especialistas numa área, em outra, em outra, em outra, e o cenário é sempre muito ruim. E sabe que Satanás vai falar assim, olha, você ainda quer continuar crendo no seu Deus? Será que ele pode mesmo te livrar de uma situação tal qual essa? Será que ele pode mesmo fazer alguma coisa por você? Ele é mesmo aquele todo-poderoso, capaz de tudo isso, de controlar esse mundo inteiro em todos os seus problemas? Eu digo, ele é. E sempre será. Me chama a atenção aquela passagem onde o rei da Síria, né, chegou e falou, olha, eu conquistei todos esses povos, chegou para Ezequias, né, e falou, você acha que o seu Deus pode livrar você da minha mão? Olha lá os deuses, o que eu fiz com eles? Olha para o meu exército, quem pode, você acha mesmo que você pode se safar de mim? Bom, os irmãos conhecem a história, né? E sabe o que aconteceu? A fé demonstrada, irmãos, fé na soberania de Deus, é o que de fato nos dirá se cremos que nosso Deus é tudo aquilo que ele diz ser por meio da sua palavra. Nós cremos e falamos com a nossa boca. Se eu perguntar aqui, nós cremos na soberania absoluta de Deus, todo mundo vai falar amém. Mas quando Deus coloca a nossa fé à prova, é que verdadeiramente nós vamos descobrir se nós cremos ou não. Né? Abraão foi colocado à prova quando Deus lhe prometeu um filho.
E passa-se 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, e chegando quase 100 anos e nada. Aí a Sara duvidou, falou: eu? Eu? Já uma anciã vou ter filho? Deus prova, irmão, a fé do seu povo. É nessas horas que Deus é glorificado. É no impossível. É naquilo que quando as nossas esperanças, com base em nós mesmos, ou nas circunstâncias, ou naquilo que nós temos e possuímos, na nossa energia humana, ela se esvai. Aí Deus fala, e Deus opera e fala: eu agora vou mostrar que sou eu quem posso, não você. O poder está em Deus e não em nós, não na circunstância, não naquilo que nós estamos fazendo de A, B ou C, D. Nós sempre vamos fazer aquilo que é necessário, aquilo que precisa ser feito. Mas isso não anula o fato de que todo desenrolar vai depender da soberania de Deus. A gente toma todas as providências, mas no final, como diz o ditado, no frigir dos ovos, é a soberania de Deus que vai prevalecer. A vontade suprema dele é que vai prevalecer. Tem uma passagem que fala que os cavalos se preparam para a batalha. Tudo certo, tudo colocado, tudo, né? O aparato dos cavalos, dos soldados, escudo, espada, né? Tudo, capacete, tudo pronto. Só que o versículo vai além. Ele fala: mas do Senhor vem o desenrolar. Ou seja, a vitória ou a derrota. Eles fizeram tudo o que precisava ser feito. Eles não foram de peito aberto. Só que o fato dele estar totalmente equipado, ter tomado todas as providências, não é o que define. O que define é a soberania de Deus. Nós não seremos negligentes jamais, nunca podemos ser, irmãos. Em aspecto nenhum da nossa vida, nenhuma área da nossa vida, a gente tem que agir de maneira negligente, imprudentemente. Mas sempre considerando que, mesmo sendo prudente, mesmo agindo de maneira correta e tomando todas as providências, nós temos que ter a consciência de que a soberania de Deus, a vontade de Deus é que vai prevalecer. E nós lhe daremos glória. Não ficaremos frustrados porque nos preparamos tanto e não deu certo. Ah, deu certo sim. Como não deu certo? Claro que deu certo, porque prevaleceu a vontade de Deus. E isso é o certo. O certo é o que é certo perante Deus. E não aquilo que nós julgamos ser certo. Nesse contexto ainda, irmãos, ainda se preparando para falar sobre a soberania de Deus, hoje nós vamos ler, viu? Porque o pastor chamou minha atenção domingo passado, falando que eu não tinha lido nenhum texto da palavra de Deus. Eu não li, mas eu mencionei. Hoje mesmo eu já li, não li? Ou você acha que ler significa abrir aqui e ler? É verdade, ler significa abrir aqui e ler. Eu apenas mencionei. Deus se revela a nós por meio da sua palavra, irmãos, como sendo, primeiro, o único Deus existente. Um irmão leia lá Isaías 45:5. Agora nós vamos começar a ler, hein? Ninguém
Fique aí dormindo, porque a sua Bíblia vai ser folheada. Pode ler. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu acho que isso basta, né, irmãos? Eis o que Deus diz. E nós cremos na palavra de Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Bom, isso para nós hoje, irmãos, é muito óbvio. Na época que foi escrito isso aqui, o politeísmo era muito forte, né? Hoje não é tão, mas ainda existe pessoas, povos que creem em outros deuses além do verdadeiro. Mas não há outro Deus. O único Deus soberano, e aliás ele é o único mesmo, é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja. O nosso Deus. A Bíblia é bem clara em dizer, primeiro, não há outro. Então, logo, não existe outro soberano. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Os primeiros hinos do nosso cantor cristão, ele é um tributo a Deus. E ele manifesta os tributos a quem? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já notou isso no seu cantor? Os primeiros hinos sempre tributam ao Trino Deus. Menciona aspectos, né, virtudes do Pai, virtudes do Filho, virtudes do Espírito Santo. E a Trindade, a Trindade é Deus, né? E quando fala que não, fora de mim não há Deus, não é só do Pai, mas também do Filho e também do Espírito Santo. O Deus triuno, o Deus todo-poderoso. Nós temos que saber, irmãos, e isso é importante, eu julgo, que não é só o Pai que é o todo-poderoso. O Filho é o todo-poderoso tanto quanto o Pai. Você crê dessa forma? E você crê também que o Espírito Santo é o Todo-Poderoso, tanto quanto o Pai e o Filho? Você já percebeu que às vezes a gente tende a achar que o Espírito Santo é um pouco inferior ao Pai? Mas não é não. Ele é Deus tanto quanto o Pai e o Filho. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo esteve na criação e em todas as movimentações, vamos colocar assim, de Deus, ele estava presente. Algum irmão leia ainda lá em Isaías 44:8. Pode ler. Nem tem mais. Porventura, desde então, não vou ouvir, não vou anunciar, porque vós sois os meus testemunhos. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não há outro a vossa presença. Aquele que também tem todo o conhecimento, é como se ele tivesse vasculhado o universo inteiro e fala, não, eu procurei para ver se tinha outro Deus semelhante a mim, ou maior do que eu, e não achou. Porque não tem. Veja bem, irmãos, olha só, a confiança, isso aqui é segurança. Nós mencionamos isso ainda no domingo passado, que a soberania de Deus nos traz segurança. Deus fala para o seu povo, fala, não vos assombrei, não temais. Aquele único, o Todo-Poderoso, que no qual não há outro, toda hora eu bato aqui, né, irmão? O problema sou eu, viu, irmão? Não é o microfone, não. Nem o fato de você ter colocado ele aqui. Não há outro.
E se não há outro e Deus é por nós, por que eu vou me assombrar? Por que eu vou temer? E ele fala mais de uma coisa aqui, que nós somos testemunhas vívidas de que não há outro. De que só há um Deus verdadeiro. Daniel deu esse testemunho perante o imperador, o rei Nabucodonosor, de que não havia deuses capazes de revelar o segredo, que só havia um único Deus capaz, o verdadeiro. Ele honrou a Deus na presença daquele rei, dando testemunho de que aqueles deuses da qual era mencionado que os caldeus adoravam não eram deuses de verdade. Não havia deuses. Não há deuses. Ele deixou isso explícito, que só havia um único Deus, o verdadeiro, que era o Deus de Israel, que é o nosso Deus, o Deus da igreja. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro. É ele que deve ser temido, irmãos. Porque ele é o único Deus existente e é o único que pode fazer perecer no inferno corpo e alma. Por isso que Jesus falou: não tema os homens. Tema aquele único, o Todo-Poderoso, único existente, que além de matar, ainda tem poder de lançar no inferno. Porque ele detém esse poder. Ele detém o poder de dar vida e de matar a quem quer, quando quer, na hora que quer. Porém, sempre com justiça. Porque é impossível que ele haja fora da justiça. Mas ele pode não só matar, ele também tem o poder de lançar no inferno. É o único que tem esse poder. O mundo quer passar uma imagem de que o diabo é quem lança as pessoas no inferno. Que o diabo é o senhor do inferno e ele que domina aquela, né, a condenação, vamos dizer assim. Não. Quem domina a condenação é nosso Deus, o único. O diabo não é Deus. Ele não é o Todo-Poderoso. Nunca será, nunca foi. E, de fato, o inferno foi preparado para ele. Não para que ele governasse, mas para que ele fosse lançado lá e será. Porque, de fato, o inferno foi preparado inicialmente para o diabo e seus anjos, e não para o homem. Já que não existe possibilidade alguma de salvação para o diabo. Então, logo, Deus já preparou o inferno, porque era fato desde a sua queda do diabo, da queda de Lúcifer, que ele será lançado lá, irremediavelmente. Não é que Deus precipitou fazendo o inferno e de repente o Satanás pudesse voltar e ser salvo. Não, não existe essa possibilidade para ele. Nem para os seus anjos caídos, que caíram juntamente com ele. O Deus único já sentenciou que ele será lançado no inferno. E ele sabe disso. É o nosso Deus, irmãos, esse Deus único que tem todo o poder.
Outra coisa que a Bíblia revela é que Deus é o único todo-poderoso. Ele não somente é o único Deus, como ele é o único que detém todo o poder. Todo o poder. Vamos ver alguns textos que falam, né, onde Deus faz essas afirmações, né, irmãos? Eu acho importante, ainda que a conheçamos. Leia um irmão lá em Gênesis 17:1. Deus aqui falando com Abrão. Ainda Abrão nessa época. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão. E disse-lhe: Deus é um Deus todo-poderoso. Não de minha presença, e ser perfeito. Como Deus disse aqui para Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão tinha 99 anos de idade aqui. Abraão não estava tão velho aqui não, viu, irmãos? Porque, de fato, ele morreu com 170 anos, né? Então, ele estava quase na metade da vida aqui. Mas Deus disse a Abraão, eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Primeiro, né, essa afirmação contundente, Abraão, o seu Deus, a quem você serve, a quem, né, aquele que te chamou é o Todo-Poderoso. Irmãos, aquele que nos chamou para sermos dele, aquele que nos chamou para nos salvar é o Todo-Poderoso. E ele, a única coisa que ele pede é que nós andemos na presença dele, crendo nele, sendo perfeitos em obediência a ele, porque ele é aquele que resolve tudo. Porque ele é o Todo-Poderoso. Nessa condição aqui, nesse dia que Deus apareceu a Abraão aqui, ele já havia feito a promessa de um filho para ele. Deus, vamos dizer, estava socorrendo o seu servo aqui, que talvez já tivesse até, de repente, né, meio que duvidando, será mesmo que Deus vai dar mesmo um filho para mim? De Sara? Mas Deus chega e fala, Abraão, não é qualquer um que disse isso para você. Quem disse isso é o Todo-Poderoso. Eu, o Senhor. Aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aquele cuja palavra não volta vazia. E veja só no Gênesis 18, capítulo 11, até o 14. Isso, irmão, reforça a nossa fé no nosso Senhor como sendo Ele quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Só basta ser da vontade dEle. Gênesis 18, de 11 a 14. Pode ler quem lhe achou. Abraão e Sara, através do seu vontade e idade. Já Sara desdentava de sua beleza. Assim, pois, viu-se Sara consigo dizendo, terei ainda eleito depois de haver envelhecido, sem entender meu Senhor também. E disse o Senhor a Abraão, porque se viu Sara, sem, na verdade, darei eu a luz ainda, sabendo já envelhecido, haveria coisa alguma no seu Senhor, ao tempo determinado, tornarei a ti o mesmo tempo da vida, e Sara terá. Bom, isso é aquilo que já falamos, né, irmãos? A Sara, Deus falando com Abraão do lado de fora e a Sara atrás da porta ouvindo. Esse costume é antigo, ó. O costume antigo de, né? Deixa eu ver o que estão falando lá fora. E Deus fazendo promessa de filhos a Abraão, do filho, o filho da promessa, que veio a ser Isaque.
E a Sara duvidou. Por quê, irmãos? Ela olhou as condições físicas e não o poder de Deus. Aquilo que nós falamos semana passada, daqueles espias que foram espiar a terra de Canaã. Enquanto Josué e Caleb olhou, né, as farturas daquela terra que Deus certamente lhes daria, os outros incrédulos olhou os gigantes, o povo bem armado e falou: nossa, é como, meu irmão, veja a distinção, como cada um vê. A pessoa que tem fé vê de um ângulo, a pessoa incrédula vê de outro. Ele desconfia. Ele não acredita. Por quê? Porque ele não consegue ver com os olhos da fé, ele vê com essa órbita somente. A Sara olhou para ela, aquela senhorinha já de quase 90 anos. Ela olhou o curso natural da vida, como se Deus não tivesse poder sobre o curso natural da vida, a qual ele mesmo estabeleceu. E ela falou: não, mas já cessei. Como pode? Eu ainda ter deleite? Ah. Mas Deus, na sua misericórdia, né, irmãos? E sendo quem Ele é, Ele, né, o Deus onisciente, né, que sabe todas as coisas, tudo, não pode, nada foge dos ouvidos de Deus. Até o cochicho, até aquilo que nós pensamos se torna audível aos ouvidos do nosso Deus. E Deus falou: olha, mas por que a Sara riu? A pergunta de Deus é legítima, né? Teria alguma razão para Sara rir? Teria alguma razão para ela desconfiar de mim? Eu estou dizendo, e será que não é suficiente? Por que ela riu? Irmãos, nós não temos motivos para rir quando Deus fala, ou seja, para desconfiar. Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos que continuar crendo. Nós queremos que Deus opere salvação por meio desse trabalho aqui. E aí a gente já passou tanto tempo. Ora, mas nós temos razão para isso? Por que nós estamos desconfiando? Será que Deus deixou de ser quem Ele é? Será que a mão de Deus agora está encolhida que não possa salvar esse povo aqui de São José dos Campos, desse bairro Uirá? Os tempos são muito para Deus, quer dizer, a incredulidade desse povo aí, a frieza deles, né? Esse mundo moderno é demais para o nosso Senhor. Ele não tem poder sobre isso. Será? Você acredita nisso? Será que a palavra dele perdeu o poder? Será que o Espírito Santo já não tem mais poder de regenerar? Por um acaso Deus precisou de circunstâncias e dos tempos para fazer a sua obra? Ou ele opera em todos os tempos e em todas as circunstâncias? Creiamos, irmãos. Não sejamos como Tomé. Jesus censurou Tomé e falou: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo, seja crente. E Deus falou para Abraão: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Qual é o seu problema, irmão? Qual é a sua necessidade? Qual é a minha? Qual é a nossa? A necessidade pessoal de cada um de nós, a necessidade da igreja, qual é?
Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? O seu problema é difícil para Deus? O meu? O da igreja? Deus não pode resolvê-lo? Não, Ele pode. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E sempre será. Sempre. 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 Vamos ler mais um texto, irmãos. Tem muitos textos, né, que a gente separa. Mas lá em Apocalipse, irmão, leia. Apocalipse 3:7. Agora eu aprendi que aqui no meu computador tem um reloginho. Semana passada alguém me alertou para isso. Falou, tem um relógio aí, você não precisa ficar olhando ali não. Só espero que ele esteja certo. Porque para mim ainda falta 30 minutos aqui no meu relógio. Brincadeira. Por favor, irmãos, leia Apocalipse 3:7. O único e verdadeiro. Essas expressões, irmãos, são muito importantes. Lá em Apocalipse, em alguns pontos, pelo menos em 2, Deus chama a atenção para nós para crer na palavra. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Por quê? Porque quem disse ela é o Deus Todo-Poderoso. Ele é fiel, nunca deixará de ser. Ele é verdadeiro e é o único verdadeiro Deus. E a sua palavra jamais voltará vazia. Nós cremos dessa forma. Semana passada, eu citei o que Paulo, o apóstolo, disse. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E nós também temos que saber em quem nós temos crido, irmãos. Essas passagens da palavra de Deus não foram deixadas simplesmente para preencher espaço na Bíblia Sagrada. É para ela ecoar em nossa mente, em nosso dia a dia, nas dificuldades, na nossa crença, nos nossos anseios como cristão, como pessoas no nosso dia a dia. Tudo nós temos que crer, porque nós sabemos em quem temos crido. É nesse Deus aqui que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. O Todo-Poderoso. Aquele que reina sobre o mundo físico e o espiritual soberanamente. Que desde as coisas minúsculas até as maiores, tudo debaixo do seu controle, do seu comando, dos seus propósitos. Lá em Colossenses 1, nós lemos assim no versículo 13: o qual nos tirou da potestade das trevas, operação de Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Deus fez isso. Ele nos tirou da potestade das trevas, dos poderes das trevas, a qual nós não tínhamos poder nenhum contra elas. Deus fez isso pelo seu poder regenerador, santificador, nos levando ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Ele nos transportou. Veja que é uma operação da soberania de Deus. Ele nos tirou, ele nos transportou. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o principal, o que tem domínio sobre toda ela. Porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades, tudo criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O Todo-Poderoso. Quem que é este? Não é o nosso Senhor Jesus Cristo que está falando aqui? Não é ele mesmo? Ele é o Todo-Poderoso. Deus. E veja aqui, tudo foi criado por ele. Você olha na história e você vai ver que teve um andar, né? uma evolução dos acontecimentos e com base nisso foram sendo criadas coisas. Exatamente. Deus trabalha dessa forma. Né? Um curso que ele determinou. Veja que quando, lá no caso de Sara, ele fala assim, no tempo determinado da vida. Quer dizer, Deus respeitou que ele mesmo estabeleceu os 9 meses de gestação. Ele não passou por cima disso. Mas foi por determinação dele que aconteceu. Mas tudo que veio à existência no decorrer da história do mundo, sejam dominações, trono, principado, potestade, tudo foi criado por ele, Jesus Cristo, e para ele. Para seu propósito, para sua glória, para que aquilo que ele determinou, irmãos, dentro da história desse mundo, acontecesse. Nós temos lá as profecias de Daniel. Até o fim dos tempos. Determinada por ele, Jesus Cristo. Parte já se cumpriu, parte ainda está se cumprindo e parte ainda se cumprirá. Mas tudo conforme o propósito dele, porque tudo foi criado por ele e para ele, e é ele quem subsiste, faz com que todas as coisas subsistam, conforme ele determinou. E no próximo domingo, se Deus permitir, aí nós vamos falar sobre a soberania de Deus. Amém?